Olá, o meu nome é Zulubas e hoje eu vou ensinar para vocês como escrever a palavra IFSP com duas chaves num display de 8 segmentos, tá? Bom, para isso a gente vai usar um display de 8 segmentos, um interruptor e esses blocos lógicos aqui que tem essas funções descritas aqui. Se você não sabe o que é bloco lógico, você não vai conseguir acompanhar esse vídeo, tá? Então uma coisa legal de você procurar seria blocos lógicos e tabelas da verdade e também mapas de Carnot. Isso você pode encontrar no livro Elementos de Eletrônica Digital do Capuano, que tem a versão PDF na internet. Por isso que essa é uma boa referência. Mas se você não gostar ou conhecer outro autor, bom, enfim. Aqui tem e aqui também tem a caixa de ferramentas do programa. O programa que a gente está usando é o Multimedia Logic, tá? Para demonstrar aqui. Mas isso aqui dá para fazer também de verdade, né? Com o Protobird e esses elementos aqui reais, tá? Não virtuais. Mas bom, enfim. Voltando ao que interessa aqui, né? Cada barrinha dessa aqui é um segmento, e considerando que ele tem aqui 7 barrinhas dessa, mais esse ponto pequeno aqui, por isso que ele é um display de 8 segmentos, tá? Na verdade eu acho que no programa tá como 7 segmentos, mas bom, enfim, se você considerar isso aqui, tanto faz. Isso não é o mais importante no caso, até porque esse ponto a gente não vai estar utilizando aqui. Estar utilizando não, pelo amor de Deus, desculpa. Não vamos utilizar, porque isso é um... Bom, tá. Olha que legal. Como a gente vai ligar esse Paranauê aqui, essa chave, nesse display aqui? Bom, primeiro que esse display, eu peguei ele daqui. Eu peguei ele aqui na caixinha, cadê ele? Tá aqui, ó. E ele é um display de 5 segmentos. Só que lembra que eu falei que a gente ia usar um de 8, né? Então, a gente clica nele aqui, vai aparecer essa caixa de interface. E a gente clica aqui no... Tá vendo que mudou o desenho aqui? Ele tinha 5 segmentos aqui e agora ele vai ter 8. Os segmentos eles estão associados a esses pontinhos aqui, tá? Eu vou clicar OK, pronto, eu já tenho um de 8 segmentos. Eu vou clicar aqui nesse comando, que seria o de fio ou linha, vou conectar um desses segmentos nesse interruptor aqui, tá? Ok. Aí, ó, pra eu saber qual desses pontos aqui representa cada segmento, eu vou ligar 8 interruptores nesses 8 pontos. Eu vou colocar aqui no modo RAM, e aí, por exemplo, com essa conexão, eu vou perceber que onde eu liguei aqui, esse ponto, ele vai ser responsável por esse segmento do display. Aí eu vou fazer uma anotação disso, como eu fiz aqui no meu caderno, tá bem aqui, tá vendo? Você vai chegar nesse resultado aqui, então você pode utilizar o que eu já fiz ou então fazer de novo para você perceber como é que funciona isso. E isso é legal porque você já ganha uma certa habilidade para mexer no programa se você resolver fazer esse passo, tá? Aqui seria uma representação de ligação de um dos circuitos para um desses pontos aqui, tá? E conforme a função desses dois blocos aqui, eu vou ter essas realidades aqui, onde esse segmento vai estar ligado ou desligado segundo os sinais que eu introduzi nesse circuito. Ou seja, o sinal 1 representa ligado e o sinal 0 desligado, tá? Indo para o próximo quadro aqui... antes, desculpa. Bom, um conceito básico para a gente entender, que no livro vocês não vão achar, provavelmente, é esse aqui, de que é possível curto-circuitar um bloco, tá? Os blocos curto-circuitados utilizados no circuito que eu vou mostrar, que seria o circuito final, né, do objetivo dessa aula, vão ser as funções coincidência e o exclusivo curto-circuitadas, tá? Que a gente vai utilizar aqui. Aqui estão as tabelas da verdade, do coincidência aqui, tá? E essa aqui seria a representação dele normal. E essa aqui seria a representação dele mesmo, só que curto-circuitado. Então perceba que essa entrada aqui
vai ter o mesmo sinal dessa entrada aqui. Do mesmo modo que eu representei aqui nessa tabelinha, tá? Diferente daqui, ó. Que seria essa situação do bloco normal, onde cada entrada pode ter sinais diferentes aqui, ó. Por exemplo, aqui a entrada A tem o sinal 0 e a entrada B tem o sinal 1. Aqui seria a mesma coisa que eu fiz para o exclusivo, tá? Eu não vou ficar explicando muito porque o objetivo dessa aula não é ser uma aula teórica e sim explicar ou demonstrar como foi feito para escrever a palavra IFISP, tá certo? Tá. Eu considerei duas variáveis que seriam as duas chaves e eu considerei 8 saídas numa tabela da verdade que eu já tinha comentado antes, bem aqui. As saídas A, B, C, D, E, F, G e H, enquanto que as entradas são X e Y. Cada linha dessa aqui representa uma das letras que eu quero escrever. E seguindo esse padrão aqui, essa condição, tá? Isso aqui são condições de saída, que respeitando essas entradas, eu vou ter essas letras aqui, tá certo? Tá. Essa tabela aqui, eu vou transformar ela nos mapas de Carnot, que é um outro conceito que vocês precisam ter também, como eu já disse. E eu vou obter várias saídas, como por exemplo essa aqui, tá? E essas saídas eu vou redesenhar elas na forma de circuitos, aqui, tá? Por exemplo, o exemplo de curto-circuitado tá aqui, ó, no C, tá vendo aqui? Ele tá curto-circuitado aqui. Bom, como eu quero acabar logo, porque essa é para ser uma aula rápida para vocês. Então, bom, aqui já vai estar o circuito montado, tá? Então, quando vocês chegarem naquele desenho que eu mostrei por último, tipo, de cada saída, vocês vão montando aqui, saída por saída, tá? E ligando aqui nesses pontos. Vocês vão colocar uma chave X e uma chave Y. Eu coloquei XY. Vocês podem colocar da maneira que vocês quiserem, tá certo? E bom, eu já deixei aqui no modo RAM para demonstrar para vocês. Mas antes eu esqueci de um detalhe muito importante, muito feliz. Que no Multimedia Logic, quando vocês forem tentar utilizar aquele conceito de curto-circuitar o bloco, vocês não vão conseguir, tá? Isso é muito triste, mas não tem problema, a gente resolve. Seguinte, aqui... eu vou ter, tá vendo que ele tá curto-circuitado? Ele tá saindo aqui, ó, esquece por enquanto o que tá aqui atrás. Pensa que aqui estaria um interruptor. Então, as duas entradas deste bloco aqui, elas estão ligadas aqui neste ponto. Então, elas estão curto-circuitadas, ok. E juntando esse bloco com esse, eu vou ter uma coincidência. Então, na verdade, esse bloco aqui seria, ele faz uma única função, tá? E aqui eu tenho um alto-falante só para demonstrar que o negócio dá certo, ok? Tá, por que eu fiz isso aqui? Porque isso vocês vão ter que utilizar, porque vocês vão ter as duas chaves X e Y, só que vocês não vão poder ligar esse ponto de curto-circuito aqui e aqui. Então vocês colocam esse bloco OU aqui, para vocês poderem ligar essa função de curto-circuito tanto em X quanto em Y, porque daí essa função que vocês criaram aqui, ela vai ser respeitada tanto na utilização da chave X quanto na utilização da chave Y. Por fim, para terminar aí, né, para não se tornar um vídeo muito extenso, eu vou demonstrar que com esse circuito aqui, se vocês conseguirem chegar nessa etapa, que é a etapa final, vocês vão conseguir fazer o objetivo da aula, que é escrever IFISP, né? Então, por exemplo, se eu mudar a chavinha aqui, percebam que aqui tem o I, eu mudei essa chave aqui, eu tenho o F, eu mudei essa chave aqui, somente essa chave aqui, ou seja, essa em 0 e essa em 1, eu vou ter o S. E se eu deixar as duas posicionadas em 1, eu vou ter o P. Então eu escrevi as 4 letras que eu queria. Valeu? É isso aí. Se vocês quiserem escrever outra coisa, o princípio é o mesmo. Falou!